gente, beleza? Olha aí, mais uma vez, o que a gente vai fazer? Eu vou comentar o que eu deixei para vocês na página lá do Facebook e vou falar aí talvez algumas respostas, não vou dar todas, mas apenas essa aula inclusive vai ser bem rapidinha, esse comentário vai ser rápido porque a aula passada foi bem simples. Acredito que se você tentou fazer, você percebeu que você conseguiria fazer rápido isso. Por mais que você tenha conseguido fazer muita coisa, ou se você não tenha conseguido fazer muita coisa, de qualquer forma você percebeu que a aula é simples. Então olha só, primeiro, tem um texto, e aí o título do texto, ou o título da aula era iGen, que é o quê? É a geração que cresceu com celular na mão, né? Então com iPhone, né? Com smartphone, ou seja, essa geração que desde cedo já sabe mexer nesses aparelhos, coisas que gerações mais anteriores a de vocês, no caso, que vocês são essa geração, gerações anteriores a de vocês, teriam talvez uma dificuldade maior. E aí o texto vai falando a respeito disso, só que eu não vou falar muito mais além disso, até porque parte das atividades era você tentar quebrar a cabeça para tentar entender o texto. Mas lá dentro do texto eu selecionei algumas palavras que são cognatas. Eu não selecionei todas as palavras cognatas. Talvez você tenha percebido que tem algumas outras palavras lá dentro que se parecem com português, mas que eu não selecionei porque eu não achei necessário te mostrar isso agora. Mas vamos lá. Tinham palavras como hours, phones, minutes, day, report, include, activities, music, numbers, hours de novo, então algumas palavras inclusive se repetiam. E aí minha proposta foi: procura o significado dessas palavras, vê se elas são cognatos verdadeiros ou falsos, ou seja, se aquilo que elas parecem ser é de verdade, né? Então, por exemplo, hours parece horas. Será que é horas? Tá certo, isso é um cognato verdadeiro. Minutes parece minutos. É minutos. Phones é telefone, né? Report, aí pode ser reportagem, pode ser algo que alguém reportou na ideia de falar a respeito de alguma coisa. Music, mas qual? Enfim, era bem simples essa atividade para você perceber que existem cognatos lá dentro e, para sua sorte, se eu não me engano, a maioria das palavras que você tinha lá dentro são cognatos verdadeiros, se não todas as palavras são cognatos verdadeiros. Aí depois eu perguntei o seguinte: além dessas palavras que eu selecionei que são cognatos, existe alguma outra palavra que você conhece dentro do texto? Agora eu não estou perguntando apenas sobre cognatos. O que eu estou querendo fazer com que vocês comecem a prestar atenção daqui em diante na vida de estudos de vocês? Existem palavras em inglês que não são parecidas em nada com o português, mas que de alguma forma você está cansado de ver isso na sua vida, caso você tenha contato com a língua inglesa já há um tempo e você preste atenção naquilo que você tem estudado aí desde quando você entrou na escola, caso você tenha inglês desde sempre. Então, algumas palavras sempre aparecem por aí, né? Como é, por exemplo, o caso de números. Então, se você vê um número escrito, né? Lá no texto tinha 7 hours. Então, assim, 7 não é lá um cognato tão claro assim para a língua inglesa, né? E você, acredito, saiba que 7 é 7, né? Da mesma forma tinham outros números e tal, mas aí você tem outras palavras, school, né? School, escola. Deixa eu lembrar de outra, deixa eu tentar ver alguma outra aqui, ó. Você vai ter reading. Tudo bem que tem um ing ali no final, depois eu vou chegar falar mais a respeito disso, mas read é ler. Em alguns lugares você vai encontrar essa palavra, né? Às vezes você coloca um pendrive em algum lugar e o computador ou o sistema que você usa pode, estou lendo, então reading. Então, se você já mexe com isso, né? Se você ali pega essas duas coisas, você é uma geração que cresceu com o celular na mão. Então você está acostumado a ver muita coisa escrita em inglês, porque os sistemas ainda são escritos em inglês, né? De celular, de computador e por aí vai. E você estuda essa língua já há algum tempo. Então, de alguma forma,
algumas palavras você já conhece. Quando você pega essas palavras que você já conhece com palavras que você talvez não conhecia, mas que são parecidas com o português porque são cognatos e são verdadeiros, o texto já começa a fazer mais sentido, porque talvez você não entenda palavra por palavra ou tudo exatamente nos mínimos detalhes do que o texto está te dizendo. Mas, se você pega os cognatos, mais as palavras que você de alguma forma já consegue desvendar e começa a fazer esse quebra-cabeça, né? Fazer um pouquinho mais de sentido, o texto já começa a se desenvolver melhor na sua frente e você começa a perceber que, olha, eu sei o que esse texto pode estar falando, eu posso não saber tudo, mas eu sei que o tópico é esse, está falando disso, 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 esse número aqui, que ele está botando alguns números, pode estar relacionado a tal informação e por aí vai. Então lá ele falou de horas, minutos, horas a respeito de quê? Né? Então já adiantando talvez as horas que as pessoas passam na frente dos computadores e por aí vai. E é isso. E aí depois eu perguntei o que você entendeu do texto. Então o que você de fato conseguiu entender depois que você pegou os cognatos, vasculhou o texto para perceber palavras que você já conhecia. Você conseguiu de alguma forma entender melhor esse texto? Se sim, ótimo. Eu espero que isso tenha dado certo para você. Se não, meu conselho, começa a levar um pouquinho mais a sério o seu estudo de língua inglesa, porque não é uma língua que você está estudando à toa, vai te servir muito para a sua vida. Então, saber palavras em língua inglesa, seja ela cognata ou não, e é aquilo, né? Você já estudou há algum tempo, começa a trazer a sua memória, começa a lembrar palavras que você vê todos os dias. E tenha curiosidade, que esse é o propósito dessa aula de hoje, praticamente para te deixar esse recado. Se você viu uma palavra escrita no seu videogame, se você viu uma palavra escrita na sua televisão, no celular tem um negócio escrito em inglês, eu vi um filme, um desenho, seja lá o que for, e aí tinha alguma frase, tem uma palavra em algum lugar da sua casa, em algum aparelho que você sempre vê escrito aquela mesma palavra várias vezes, procura saber o que é. Tem vários aparelhos, alguns aparelhos ainda vem escrito power, onde é o botão de liga e desliga. Tudo bem, ali eu sei que liga e desliga, mas o que exatamente significa a palavra power? Tem palavras que a gente está na nossa cultura brasileira há anos que vem da língua inglesa e às vezes a gente nunca parou para se perguntar o que realmente significa essa palavra. Corre atrás de saber que talvez muitas coisas comecem a fazer mais sentido daqui para frente para você. É isso, nos vemos na próxima aula e estuda, não adianta ficar só querendo respostas minhas, porque você tem que ter as suas respostas também. É isso aí, valeu e tchau!